Clube FM. Rádio Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Muito bem, está no ar pela Clube mais uma edição do nosso Terça da Saúde. Você sabe, Terça da Saúde, parceria da Clube com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E entramos, pessoal, no mês de novembro. Claro que a gente vai falar aqui no nosso programa sobre o Novembro Azul. Hoje recebendo aqui nos estúdios da Clube FM o médico urologista e cirurgião geral, o Dr. Braulio Moraes, pra gente falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Primeiramente, meu bom dia para minha colega Natália. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Novembro iniciando aí com um tema super quente, recebendo o Dr. Braulio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dr. Braulio, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito alegre de estar aqui com vocês hoje para ajudar a esclarecer um pouquinho sobre o Novembro Azul. O doutor estava falando que ele já veio aqui nos estúdios, né? Já faz um tempinho, né? Não era na nossa época, Natália. Eu acredito que não era, mas... Seja muito bem-vindo. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Muitas e muitas outras vezes aqui, principalmente para esse alerta da sociedade hoje masculina, né, doutor? Falamos sobre um tema tanto que polêmico, às vezes para o homem, um tema que... Tem muitos tabus, né? Isso, que causa aquele certo repúdio, né, na masculinidade, mas que é algo muito sério. O problema realmente é a aceitação, né? O público masculino, ele é um pouquinho difícil de aceitar o autocuidado. E é para isso que a gente está querendo, né? Fortalecer a campanha do Novembro Azul, né? O Ministério da Saúde reforça essa campanha, a Sociedade de Urologia também. Então, todo novembro a gente tem que alertar os homens para se cuidarem. Sim, com certeza, né? E o exame é fundamental, que vai aí poder... dar a oportunidade de um diagnóstico precoce, né? E aumentar também os índices de cura, né, doutor? Exato. Não só o exame de toque de próstata é importante para a gente detectar com precocidade, né, o câncer de próstata, mas o objetivo do Novembro Azul é também incentivar o homem a sair da sua casa, procurar o médico e fazer exames de rotina, né? Tentar diagnosticar outras doenças também, não só o câncer de próstata, né? O câncer de próstata ele é importante pela incidência que ele tem, né? A grande quantidade de homens pode ter ao longo da vida, então o objetivo é a gente achar o problema antes do problema aparecer. É o que a gente sempre fala aqui no Terça da Saúde, é que tudo que se inicia precocemente é melhor, né? Até pela saúde física e mental, principalmente, que é algo que não deixa de abalar. Né? Quando o homem recebe um diagnóstico ali e não se tem-se uma idade hoje certa, concreta, para se descobrir o câncer da próstata? Tem sim. Atualmente, a gente, seguindo a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente começa aos 45 anos para aqueles que têm antecedentes de câncer de próstata na família, ou que é descendente de negro, ou se não, aqueles pacientes que têm uma dieta não muito interessante, né, com muitas gorduras, e isso daí pode antecipar, né, o aparecimento do câncer de próstata. Mas para todos os homens a partir dos 50 anos. Acabei de descobrir, Natália, que eu vou ter que fazer a partir dos 45, pela dieta não muito regulada, viu? Meu amigo, mas eu te falo uma coisa, se você tiver essas características ao qual o doutor mencionou na família, igual nós situamos o último Terço da Saúde com a Devlin, né, tão nova, e passou pela questão do câncer de mama precoce, né, muito jovem. Então é sempre bom se atentar pelo quadro familiar. Exatamente. E o interessante é que o câncer de próstata, ele é assintomático, né? A maioria das pessoas esperam aparecer uns sintomas, né, para procurar o médico. Aí quando a gente tem esse sintoma, aí já é um pouquinho tarde demais. Então o objetivo é justamente isso, prevenir, para evitarmos de ter uma complicação séria e limitar, né, a qualidade de vida, ou se não, o paciente vir a óbito em tempo desnecessário. E entra naqueles exames de, como se diz, obrigatoriedade, né? Como de mama, como o Papa Nicolau, próstata, hoje tão falado aí da colonoscopia, né? Para a prevenção mesmo da saúde. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, e for
comparar homens e mulheres, cerca de 80% das mulheres procuram o médico para fazer um exame de rotina. E contra 19% de homens. Então, é muito diferente a proporção de um para outro. E isso daí se justifica também quando a gente vai olhar que o homem vive pelo menos 7 anos a menos do que a mulher. Gente, olha só, quase uma década, né? Se a gente década, exatamente. Doutor, o senhor, né, que está lá diante ao tratamento masculino, você ainda percebe que os homens estão cuidando mais ou não? Eu acho que ainda temos muita resistência, porém, com o tempo, as novas gerações têm buscado atendimento mais precoce. Então, isso é muito interessante, mas o objetivo, né, inclusive da Sociedade Brasileira de Urologia, é trazer a criança, é trazer o adolescente para fazer o autoexame, por exemplo, de genitália, ver se tem alguma alteração que dá para a gente, né, corrigir e, né, trazer o homem para o mesmo patamar da mulher de cuidados. Tá certo. E quando a gente fala sobre o exame, né, para identificar, né, diagnosticar o câncer de próstata, também tem um exame de sangue, né, que pode ser feito, né, doutor? Ele substitui o exame de toque ou não? Como é que funciona? Acho que isso é um grande detalhe que precisa ser reforçado. Esclarecido, né? Exato. E isso é muito engraçado no consultório, porque muita gente fala, não, eu só faço o exame de PSA, né? O exame de PSA foi uma inovação muito boa, porque a gente conseguiu aumentar, né, a detecção do câncer de próstata. Porém, a gente precisa ainda assim associar o exame de toque, né? Com os dois associados, são 2 exames simples, baratos, né? Fáceis de realizar, acessível para todo mundo, né? E aí os 2 somados, eles aumentam a capacidade de detecção do problema. E aí, tendo essa detecção, fazer os próximos passos para fazer o tratamento precoce. O objetivo é mais cedo e não esperar aparecer sintomas. Sim, então o certo seria realmente juntar um com o outro, né? Ter os dois como aliados nesse diagnóstico, não tentar substituir um pelo outro. Vou fazer o exame de sangue, deu negativo, tá ótimo, não preciso fazer o outro, né? Exatamente, mas assim, tem algumas situações que realmente a gente pode evitar de repetir o toque com intensidade alta, porém tem outras situações que a gente precisa fazer o toque com uma frequência maior para tentar acompanhar aquele paciente, aquele problema que ele possa aparecer. Em caso, né, de exame aí positivo, detectado aí o câncer da próstata, como é feito esse tratamento, doutor? Quanto tempo? Acredito que precocemente é coisa bem rápida. Existem procedimentos cirúrgicos ou não? Hoje, para a questão do câncer de próstata, assim que a gente tem uma alteração tanto no PSA e toque, a gente faz uma biópsia, né? Indica-se uma biópsia transretal. Com o resultado dessa biópsia, a gente tem várias opções, né? E essas opções elas vão levar em consideração a idade do paciente, né? As doenças que ele carrega, né? A expectativa de vida. Para quê? Para a gente indicar o tratamento correto, para esse paciente ter o mínimo de prejuízo possível, né? A gente tem opção para radioterapia, temos opção para cirurgia, inclusive cirurgia robótica, que é a supra-sumo hoje da medicina. Temos também medicações injetáveis, medicações que podem ser orais. Vai depender de cada paciente. Então, cada uma é característica para cada paciente, não é sempre igual. Não. E uma coisa que eu tenho certeza que muitos dos homens, né, fica preocupado aí é a questão da sexualidade. Após passar por essa questão aí desse tratamento, ele mantém uma vida sexual ativa, normal, interfere em algo? Como que é, doutor? Aí vai depender de cada tratamento, né? Se a gente está atendendo um paciente que precocemente ele foi, né, operado, por exemplo, numa cirurgia robótica, a chance desse paciente ter uma vida normal é muito mais alta, né, do que o paciente que ficou postergando e o câncer avançou, invadiu nervos e aí compromete a ereção, por exemplo, e aí é aí que mora o tabu, né, masculino. E eu acho que uma questão muito interessante de falar nesse sentido, quando a gente fala sobre o tratamento, igual o doutor agora há pouco mencionou,
conforme ele vai descobrindo essa doença mais precocemente, interfere também no tratamento que vai ser utilizado para o paciente também, não interfere, doutor? Exatamente. Uma vez que a gente detecta, por exemplo, linfonodos, né, no câncer de próstata, ou se não metástase, principalmente metástase óssea, a gente já fica um pouquinho mais limitado das terapêuticas dele e, infelizmente, as consequências vão aparecer. Tá certo. Então, aí, ó, mais uma vez a importância de diagnosticar precocemente a doença. E tudo vem carreado durante o tempo, né? Alimentação, a gente sempre fala que no terço atividade física, manter o quadro de saúde em equilíbrio mesmo. Não, né? sem dúvida. Quanto mais inflamado o organismo, maior a chance do paciente apresentar qualquer tipo de câncer. Né? Isso a gente já está vendo atualmente e dificilmente a gente vai conseguir falar contra isso. Né? A atividade física vai ser fundamental hoje em dia, alimentos cada vez menos processados, e isso com certeza vai contribuir para a saúde, né, do organismo em si. Como se diz, eu vou ter que mudar minha dieta, viu, Natália? Não vai ter outro jeito, não. Henrique, nesse ano de 2025, nós passamos o ano falando em atividade física e dieta, então você faz favor de... Sim, para 2026 colocar em prática o que a gente aprendeu no Terça da Saúde. Doutor, e o que a gente fala, né? 45 anos, um diagnóstico é muito novo. Exatamente. É muito precoce. Porém, o objetivo é justamente a gente não, né, encontrar o câncer nessa idade, mas a gente pelo menos ter a chance de encontrar. Não é isso que a gente não quer encontrar, mas a chance de ter o acompanhamento e encontrar cedo. E não esperar o paciente manifestar uns sintomas. Existem sintomas do trato urinário, por exemplo, dificuldade para urinar, aquele homem que fica pingando muito no final do xixi, né? Ou se não, jatinho fraco, exprimido, ou aquele homem que levanta muito à noite. Isso são sintomas que não necessariamente têm a ver com câncer de próstata, mas com o envelhecimento natural do homem, né? E da próstata também. Mas acende um alerta também, né? Acende um alerta. E aí, por isso que a gente tem que detectar e colocar cada paciente na sua caixinha. A sua caixinha é do crescimento benigno da próstata, ou se não, a sua caixinha é do câncer de próstata. A gente tem que ficar preocupado. E também, doutor, a questão de, né, devido a você ser um doutor renomado aí da urologia, os homens têm um certo preconceito que nós mencionamos no início do programa em relação ao exame. O que você deixa aí, né, como profissional aos homens que sente-se retraído em ir até o consultório, realizar esse exame? Para nós mulheres, passar pelo ginecologista já não é uma coisa confortável, mas para os homens acredito que também não seja. O que você deixa aí de recado, né, para eles ficarem tranquilos, sossegados, que não é o bicho de 7 cabeças que eles pensam? Se a gente for comparar, né, o exame, né, ginecológico, o exame de mama que a mulher tem que fazer, o exame de toque é muito inferior, né? O desconforto é muito inferior. Então eu acho que a gente tem que ver com um pouquinho menos de preconceito. E outra coisa, a maioria dos homens, né, vamos discutir, eles querem ter uma qualidade de vida assim como as mulheres. E querem viver com as suas mulheres, né? Vamos dizer, você deixar sua esposa aí, né, sua namorada viúva, é desagradável. Então, assim, vamos tentar se cuidar, vamos tentar... Não, se a gente, às vezes, tem um preconceito pra gente, vamos fazer pelo outro que tá em volta da gente, pra, né, ter menos dificuldade quando a gente envelhecer. Então, eu acho que é uma questão também de família, né? O cuidar do homem é cuidar da família dele. Sim, com toda certeza. E não é uma questão de vergonha, né? É uma questão de honra. Falar assim, não, eu fui mesmo, fiz. Passe a informação positiva pro outro, porque fica naquele grupinho, né? Na zombaria, e não é assim. A gente tem que ver pelo lado da qualidade de vida. Não, exatamente, né? E a gente entende muito bem que o homem, ele tem um apelo sexual maior, né? Para algumas questões, e o urologista também acompanha essas questões com atenção e vê qual que é o limite de cada organismo, né? Pode ajudar nessa situação que muita gente vem procurar a gente, mas eu acho que a gente deve focar mais no autocuidado, pensando também no outro que está em volta da gente, né? Uma pessoa que teria que cuidar da gente com um problema de saúde,
talvez não seja tão interessante se ela tivesse maior dificuldades, né? Com certeza. E uma outra questão que eu acho que fica para pensar nesse momento é que é o seguinte, a gente nunca sabe quem no universo masculino, né? A gente nunca sabe que homem vai ter ou não a doença. Exatamente. Se você não faz o exame precocemente e amanhã ou depois apresenta um ou mais sintomas do câncer e é diagnosticado com câncer, a probabilidade da sua cura, de ter um tratamento eficaz, é muito menor. Então, já que você tem essa probabilidade de ter a doença, é mais fácil descobrir precocemente e ter a chance de cura, de ter um tratamento ali de qualidade também, né, doutor? E mais fácil, né? Sim. E mais fácil. E essa questão, a facilidade quando a gente trata no início e a chance de complicação é menor. Então, desculpa, não tem motivo da gente evitar, né, a consulta médica, evitar o exame de toque. Sim. É coisa simples, é coisa rápida, não é tão desconfortável que nem a maioria prega. Então, Eu acho que mais desconfortável... São tabus, né? Que tem que ser quebrado aí. Exato, eu acho que o mais desconfortável depois é você estar numa cama de hospital sem ter um Exatamente. tratamento ali pra cura, mas sim só um tratamento paliativo, né? exatamente. E o ruim é que o câncer de próstata em estágio, né, vamos dizer, muito avançado, ele pode ser muito doloroso. E dor mesmo, dor física. Então a gente tem que evitar isso ao máximo, né? Porque às vezes a medicação não é suficiente para segurar. Então, desculpa, prevenção. A palavra é prevenção. Perfeito. Nós, né, a gente, farmacêutico, que lida com farmácia a todo tempo, eu falo assim que além de farmacêutico, a gente passa a trabalhar também com o psicológico das pessoas. E hoje os homens, de todas as idades ligam por problemas N problemas na questão de masculinidade, desde disfunção. Então, quando a gente fala, procura um médico, vai ao médico, eles sentem aquela resistência. Parem com isso, vão ao médico, doutor super, né, doutor sigiloso, não vai sair falando quem foi, quem não foi. E é uma questão mesmo para precaução, precaver o futuro. Exatamente, mas a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem informação e do mesmo jeito que ela ajuda, ela atrapalha. Ela atrapalha Tá? totalmente. Se a gente pegar uma informação, vai lá, faz uma consulta no chat GPT, ele vai te dar uma resposta interessante. Vai te dar uma resposta Ele vai dar interessante, só que exatamente aí o que você quer ouvir, né? ele vai te dar só que ele não vai se adaptar à sua real necessidade, sua real indicação, né? Então, o médico, ele tá aí justamente para interpretar isso. Por exemplo, tem remédio que se você usar, olha, vai te ajudar, por exemplo, na sua fertilidade. Claro que vai. Só que a partir de certo tempo, certa dose, você vai ter um prejuízo totalmente ao contrário. Então eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados, porque a informação tem, mas ela tem que ser muito bem encaixada e adaptada com aquele indivíduo. Exatamente. Cada um é personalizado de acordo com a sua necessidade, né? Exato. Exatamente, tem que ter o acompanhamento médico, é de suma importância, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes também, né, Natália? Exatamente. Dr. Braulio, muito obrigado pela participação, disponibilidade em estar com a gente aqui na manhã de hoje para esse bate-papo tão especial sobre o Novembro Azul, e espero recebê-lo aqui outras vezes para a gente tratar também de outros assuntos da saúde masculina também, viu? Combinado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Braulio. Esse foi o nosso Terça da Saúde, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Você está ouvindo Manhã na Clube.